Tema de hoje: cite a palavra de Deus sempre. Por que citar a palavra de Deus? Nós vivemos um tempo tão difícil de pessoas distantes de Deus, de cristãos inclusive que mal conhecem a palavra. E se tem uma coisa que nós cristãos precisamos é conhecer a palavra. Justamente para quando enfrentarmos qualquer tipo de problema, de dificuldade, venhamos a citá-la. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela mesmo diz, ela é viva e ela é eficaz na vida de quem crê. E eu creio na palavra de Deus. Por favor, aquele rapaz bonito da televisão sumiu ali, faz ele aparecer aí, que assim eu interajo mais com o pessoal de lá. A palavra de Deus foi feita para que possamos verdadeiramente vivê-la. Eu citei há pouco aqui o texto de Gênesis, onde Isaac obedeceu a palavra de Deus e ficou no lugar onde ele estava e plantou ali. Nós podemos pegar essa palavra para as nossas vidas. Se está escrita, eu posso orar e no meio de uma crise eu posso citar isso: Senhor, assim como o Senhor foi na vida de Isaac, assim como ele creu na tua palavra, eu também creio, ó Deus. Eu creio na fidelidade do Senhor, creio e vou continuar sendo fiel ao Senhor. Vou continuar crendo na tua palavra. E quando eu declaro isso, quando eu vivo essa palavra, pratico essa palavra, fatalmente, obviamente, nós vamos receber a bênção de Deus e vivê-la nas nossas vidas. A questão é conhecer a palavra de Deus, para depois citá-la. Imagine, por exemplo, um advogado indo defender a tua causa e na hora H ele não conhece as leis. Estou vendo a Cris aqui hoje, uma das advogadas que nós temos aqui na igreja. Imagina se ela fosse defender alguém na justiça e não tenha conhecimento das leis simples, básicas. Ora, vai passar vergonha lá. Imagina um médico no momento da operação, se ele não conhecer os procedimentos, como ele vai realizar, como ele vai terminar? Imagina um piloto de avião, se ele sentar ali e você está dentro de um avião e de repente esse piloto não conhece os instrumentos e não sabe o que fazer no momento de, por exemplo, turbulência. Ou seja, trazendo isso para o nosso lado, os cristãos, se nós conhecermos a palavra de Deus, se ela estiver no nosso coração, nós vamos citá-la. Nós vamos citá-la diariamente. O maior exemplo disso, irmãos, foi Jesus. Eu quero ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 4. É um texto conhecido, claro, mas é sempre bom ler. Mateus capítulo 4, você que pode, você que está pela internet, vai aparecer para você aí provavelmente esse texto, claro, para te ajudar. O bom, claro, é que você também pegue a sua Bíblia e abra, leia, tal. Mateus, primeiro livro dos Evangelhos, capítulo 4. A partir do versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, ele estava num momento assim, debilitado, humanamente falando. Versículo 3, o texto diz que o tentador aproximou-se dele e disse: Se és
o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, versículo 6, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e o diabo conhece a Bíblia, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Versículo 9, ele disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Versículo 10, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 11 e último, então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Só até aí. Em 3 áreas básicas da vida humana, Jesus foi tentado logo após passar 40 dias sem comer. E ele só venceu essa situação porque ele citou a palavra. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, mas Jesus era Deus, né? Ele sabia de tudo. Vou te mostrar algo aqui, com a ajuda dos irmãos ali, Lucas capítulo 2, acompanha aqui no telão, versículo 45. Teve uma época que Jesus tinha 12 anos e ele tinha uma festa que havia da Páscoa e tal, e numa dessas festas ele foi com seu pai e sua mãe, e na hora de ir embora o pai e a mãe pegou assim, vão embora, e esqueceram Jesus. Quando eles voltaram para encontrar Jesus, o texto diz aqui, Lucas 2,45, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Versículo 46, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Então, com 12 anos de idade, Jesus já frequentava a escola bíblica ou escola de igreja, das sinagogas, para aprender. Modelo para nós. A gente sabe que Jesus é o modelo de Deus para nós. Então, você quer conhecer a palavra? Com 12 anos, ele começou a absorvê-la. Com 30 anos, quando ele começou o seu ministério, ele foi tentado justamente pelo seu arqui-inimigo, ou pelo diabo. Ora, mesmo nessa condição humana, o que estava gravado no seu coração, ele fez. Ele falou. O diabo tentou seduzi-lo com poder, o diabo tentou pegá-lo no momento de fome, o diabo tentou fazer com que ele pudesse imaginar-se o rei da cocada preta, dono do mundo, e nessas 3 áreas chaves da vida humana, que todos nós somos tentados, Jesus citou a palavra, e citando a palavra, ele venceu o mal. Amém? Por isso que é importante eu e você lermos a Bíblia todo dia. Pastor, mas eu não tenho tempo. Irmão, você tem tempo. Deixa de assistir as novelas. Não, aqui ninguém assiste novela. Onde eu estou com a cabeça, meu Deus. Novela, século 21, você acha que cristão do século 21 vai perder tempo assistindo novela? Só na minha cabeça mesmo. Deixa de assistir um filme.
Deixa de fazer alguma outra coisa por 10, 15 minutos diários. Leia a Bíblia. Jesus citou algo importante para os fariseus da época. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 34. Ele tratando com algumas pessoas, ele disse assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Ele disse: pois a boca fala o que está cheio o coração. Você só cita, você só fala, verbaliza aquilo que está no teu coração. A gente tem estudado isso durante anos aqui na igreja. Nós precisamos aprender a citar a palavra, inclusive agora nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. A gente tem que aprender a citar a palavra de Deus. Ora, tem textos bíblicos que nos levam a entender algumas coisas. Eu posso até citar, por exemplo, praga alguma chegará na tua tenda, diz a palavra de Deus. Praga alguma chegará na minha casa. E quando Deus falou isso, qual era a condição do povo? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês praticarem, se vocês conhecerem, praga alguma chegará na tua tenda. Meu irmão, se eu estou vivendo hoje um cristianismo sério, se eu prego a palavra de Deus, se eu vivo a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, eu posso declarar isso. Ah, pastor, mas e mesmo declarando isso, e se vier? Se vier, Deus está comigo, Deus me liberta, Deus me cura. E se Deus não me curar, eu vou morar com Ele, ponto. O que precisa-se hoje são cristãos que verdadeiramente creiam na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Crer implica em entender e praticar. Crer implica em ter fé suficiente para crer que aquela palavra pode mudar a história. Meu irmão, se você olhar na Bíblia, você vai ver que tem vários exemplos de pessoas que usaram da fé. Um desses exemplos foi um chefe de uma guarda. Esse cara, ele vai ter com Jesus, e ele fala assim: eu preciso que você ore por um servo meu, ou abençoe um servo meu que está enfermo, está inclusive muito mal. Jesus, sabendo daquela situação, ele fala assim: não, eu vou lá na tua casa orar por ele. Ele falou: não precisa, não precisa, basta o Senhor dar uma ordem, porque eu sou chefe de guarda, eu falo para os caras fazer isso, eles fazem, eu falo para eles não fazer aquilo, eles não fazem, eu sei como é que funciona, basta uma palavra do Senhor, uma ordem sua, e eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Aí Jesus fala assim: poxa, nem em Jerusalém, lugar nenhum, encontrei fé como essa. Bastava uma palavra. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, Pedro só conseguiu uma grande pesca, talvez a maior pesca de sua vida. Ele só conseguiu isso quando ele acreditou na palavra de Deus. O texto de Lucas capítulo 5, versículo 5, ele responde para Jesus: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Na tua palavra, versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, de tanto que eles pegaram naquela noite ou começo de manhã. Por quê? Porque ele disse: eu tentei sozinho, mas agora, já que o Senhor falou, eu vou fazer isso na tua palavra. Meu irmão, a palavra de Deus tem poder. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele é Deus, e Ele falou que tem prazer em nos abençoar. Eu posso ficar aqui citando, eu separei alguns, eu posso citar aqui, pelo menos daqui até 2 da tarde, vários textos bíblicos que atingem toda a área das nossas vidas, ou todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se você está triste, o que você faz? Eu estou triste, eu vou chorar, eu vou baixar a cabeça e falar: hoje eu estou mal, estou triste, meu Deus, eu não sei o que eu faço da vida. Está triste? Salmo 34, 17, Davi disse o seguinte quando ele estava triste: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Você está triste?
Salmo 42:11, por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ah, pastor, mas foi Davi que falou isso. Sim, mas está na palavra de Deus, e se está na palavra de Deus, eu posso pegar essa palavra e falar, Deus, assim como o Davi falou, eu estou falando para a minha alma, por que você está triste dentro de mim, a minha alma? Põe a sua esperança no Senhor, confie no Senhor, que pode ser a pior situação do mundo, ainda assim, Deus tem solução para tudo. Um barato ontem aqui conversando com os meninos, porque um deles perguntou assim, pastor, dúvida, como é que vai ser lá no céu, né? A gente vai ficar lá numa nuvenzinha, como é que vai ser, né? Eu falei, pô, cara, que bom que você perguntou isso. Eu mesmo lá no céu vou ter uma asa 6.0, né? Aquela que voa bem alto. Mas o que a gente vai fazer lá? Eu falei, você sabia que existem, segundo os astrólogos, mais estrelas no universo do que habitantes na Terra? Ah, não sabia? Pois é, desses bilhões de estrelas que existem, Deus conhece cada uma e chama elas pelo nome, para você ver a capacidade que o nosso Deus tem. Poxa, eu falei, então, já imaginou, agora vai ser o Diego falando aqui, eu disse para eles, já imaginou Deus falar para você assim, ô fulano, vai até lá naquele sistema, onde tem aquela estrela chamada Maria, vai lá, dá uma limpadinha nela, os lustres, dá uma lustrada nela para ela brilhar mais. Nós estamos convivendo aqui na presença de Deus, vamos fazer o que Deus tem determinado para nós lá no céu. O que Ele tem determinado? Ah, meu irmão, muita coisa. Eu não acredito que eu vou para o céu para ficar lá de papo pro ar, sentado numa rede a eternidade. Eu tenho certeza absoluta que Deus já planejou coisas tremendas para nós, porque Deus tem uma criatividade tão grande, basta você olhar na terra. O tanto de árvores distintas umas das outras que existem, os peixes, quantas milhares de peixes existem, quantos milhares de animais existem, enfim, Deus é bom, Deus é criativo, Deus sabe de tudo e tem todo o poder. Se você está com medo, pastor, eu estou com medo, eu não sei o que eu faço, eu estou com medo. Há medo da crise, medo do coronavírus, medo de cair um negócio lá em cima e fazer barulho, como alguém assustar, né? Está com medo? Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, o texto diz assim, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Você está num lugar, lembrei agora de um testemunho, uma vez o pastor Furioso contou aqui de uma irmã da igreja lá em Campinas, que ela foi atravessar uma pontinha de noite, e era um lugar meio escuro assim, havia uma outra lâmpada, e ela foi atravessar e tinha 2 caras do outro lado da ponte. E ela falou, e agora, o que eu faço? Aí ela falou, citou a palavra, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a tua vara e o teu cajado me protegem, eu sei que eu vou passar ali e o Senhor vai me livrar de todo mal em nome de Jesus. Aí ela foi e passou. Quando ela chegando perto dos caras, os caras saíram assim. E quando chegou um pouquinho mais para frente, ela virou e falou assim, escuta, o que aconteceu? Falou, nossa, os 2 caras que estão atrás de você aí, ficamos com medo. Ela não viu, mas eles viram 2 grandes anjos do Senhor protegendo a vida dela. Bastou ela citar a palavra. Ou seja, você está desanimado? Pastor, eu estou tão desanimado, minha vida não é aquilo que eu queria.
Salmo 41, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Está desanimado? Cita a palavra. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me protege. Eu sei, a tua palavra diz isso. Jesus falou, Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Está se sentindo desanimado, triste, aflito, amargurado? Olhe e fala assim, espera um pouquinho, por que eu estou sentindo isso? Jesus está aqui, Jesus está comigo. Eu estou dormindo, Ele está do meu lado, o anjo dele acampa-se ao meu redor para me guardar, para me livrar. É Ele que me guia, é Ele que me cura, é Ele que abre porta onde não tem porta, é Ele que me sustenta, é Ele que manda o maná do céu todos os dias. Eu tenho um Deus vivo que está comigo. Ou seja, é só citar a palavra. Você está ansioso? Pastor, eu estou com ansiedade. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que esse vírus vai embora? Ai meu Deus, será que a crise vai acabar? O que vai acontecer? 1 Pedro 5,6. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você está preocupado se as coisas vão acontecer, não vão? Está sendo perseguido, o inimigo está lutando contra a tua vida, está te tentando. Deus tem livramento para você. Cite a palavra, Salmo 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Aqui não está falando de algumas, aqui não está falando talvez. Aqui está falando o seguinte, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Você está precisando se libertar de libertação de alguma coisa? Cite a palavra, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós temos liberdade hoje aqui de adorar a Deus, a gente adorou há pouco Ele aqui com canções. Ele está aqui, o Espírito do Senhor está aqui. Jesus, o nosso Deus, está conosco aqui nesta manhã. Você está precisando de confiança? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Lembre-se, Jesus respondendo a uma questão, Lucas 18, 27, Ele disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Irmão, irmã, Deus, nosso Pai, pode fazer qualquer coisa. Do nada, Ele faz tudo. Do zero, Ele criou todas as coisas só pelo poder da sua palavra. Basta Deus estalar um dedo, basta Deus dar uma ordem, e as coisas acontecem nas nossas vidas. Mas Ele só precisa do quê? Ele só precisa, entre aspas, de gente que cite a sua palavra. Está vivendo uma crise. Não, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas e a dificuldade? A dificuldade vem, sim, ela vem por um caminho, mas vai fugir por 7, porque o Deus dos exércitos está comigo. Ele vai dar a solução, Ele vai abrir a porta. Eu sou fiel a Ele, eu amo, Ele é o Deus da minha vida. Na hora da tentação, na hora do problema, o que eu faço? Eu creio na palavra, eu cito a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está gravada no meu coração. Você está com falta de esperança, você acha que não vai acontecer mais nada, que o mundo vai acabar? Vou citar o texto que o pastor Paulo Mariano pregou aqui quinta-feira passada, um dos que ele usou. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, nós temos o Deus do universo a nosso favor. Vou falar de novo. Nós temos o Deus do universo ao nosso favor.
Vou falar pela terceira vez, nós temos o Deus do universo ao nosso favor. Não é qualquer um, é o Deus do universo. Quando eu creio nisso, quando eu pratico isso, quando eu vivo isso, milagres acontecem. Portas se abrem onde a gente nem imaginava. Recursos chegam onde a gente nem previa. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é Deus. A gente precisa crer. E a gente só crê quando a gente cita. Eu quero aqui, antes da gente ceiar, repartir com os irmãos algo que eu falei no átrio quarta-feira passada. E eu acho muito importante isso, peço que você guarde isso no teu coração. Eu citei lá para os irmãos, aquele texto, a primeira pregação de Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, acompanha aqui no telão, versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, versículo 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Jesus começou a ensinar o povo assim, vocês querem ter uma vida melhor? Um auditório muito maior do que esse? Aí vem aquela dúvida assim, como é que Jesus conseguia falar para 5, 10, 15, 20 mil pessoas? No caso, nesse dia, eram multidões. Eu citei lá, quando eu estive em Israel em 99, num dos lugares que o guia nos levou, foi num pequeno monte, assim, coisa de 6, 7, 8 metros de altura, e embaixo você via assim um campo enorme, e vários, um milharal assim plantado, vários plantados assim. E ele falou assim, vou dar uma informação para vocês, esse lugar aqui, no fundo, haviam alguns montes parecidos com o que nós estávamos. Ele disse assim, esse lugar aqui, segundo especialistas, é o segundo lugar no mundo que mais tem acústica. Quer tentar? Vamos tentar. Alô? Alô? Caramba, mesmo falando lá. Foi, então você imagina esse milharal aqui cheio de gente. E Jesus aqui em cima falando para eles, ensinando para eles, citando algo que poderia mudar a vida deles. Aí Jesus começa falando, bem-aventurado, 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 os que choram porque serão consolados, bem-aventurados aqueles que buscam e têm sede de justiça. Jesus começa a ensinar, Jesus fala de amor, Jesus fala de perdão, Jesus fala de misericórdia. No capítulo 6, versículo 1, ele diz o seguinte, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se tiverem isso, ou se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 2, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 3, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que o vê, que é feito, ou que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aí Jesus continua falando, aí ele chega no capítulo 6, versículo 14, ele fala de perdão, versículo 10 em diante, 9 em diante, ele ensina aquela oração dominical que a gente falou sobre ela semana passada. Aí no versículo 14 ele encerra assim, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aí Jesus continua falando, quer ter uma vida boa? Aprenda a jejuar, mas não jejua que nem os caras fariseus fazem, né? Que eles chegam e ficam lá. O que foi? Não, eu estou em jejum. Não, lava o teu rosto, levanta o teu astral, não precisa mostrar para ninguém que está em jejum, porque o jejum é entre você e Deus. Não faça como esses caras, tenha uma vida abençoada. Jesus fala sobre os tesouros no céu, guarde tesouros no céu, junte tesouros nos céus.
Como é que eu junto o tesouro no céu? Já estudamos sobre isso há 3 domingos atrás. Quando você dedica o seu tempo a Deus, quando você dedica-se à obra de Deus, e aí pelas pessoas, você está juntando tesouros nos céus. Jesus fala, cuidado com as preocupações da vida. Está muita gente preocupada com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã, deixe o mal de amanhã para amanhã, se preocupe com o dia de hoje, alegre-se no dia de hoje. Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez, regozije-se, alegre-se nele, hoje. Jesus está ensinando, Jesus fala assim, olha, cuidado, não se preocupe, que vocês têm mais valor do que as aves dos céus. Deus ama vocês, Deus nunca vai deixar faltar para vocês coisas primordiais, comer, beber e dormir, ou comer, beber e vestir, desculpe. Deus nunca vai deixar faltar isso na sua vida. E a gente vê por aquelas pessoas que estão ali, que eu citei há pouco, que estão se vestindo, estão comendo, e estão bebendo, porque existem pessoas que Deus tem levantado para levar lá mantimentos, roupas e também água para que não falte. Ou seja, Deus cuida de nós. Jesus está ensinando. Aí no capítulo 7 ele fala assim, cuidado para você não julgar o próximo, porque quem julga, a mesma medida que você usa para medir vai ser usada contra você. Jesus fala assim, cuidado, persista na oração, não desista de orar. Estudamos sobre isso também aqui semana passada. Não desista de orar, ore sempre. Aí Jesus fala assim, toma cuidado que existe 2 portas, uma é larga, a outra é estreita. Mateus 7,13 ele diz, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Toma cuidado, o caminho que você está andando, cuidado, a porta larga vai tirar você da presença de Deus, cuidado com o que você está fazendo, você já conhece. Ontem um rapaz que estava aqui, que tem vindo na igreja, um jovenzinho, vendo com a namorada, ele falou assim, pastor, mas antes de eu batizar, eu ainda posso cometer pecado? Foi um barato a pergunta dele, né? Eu posso cometer uns pecados mesmo num batizado, porque assim eu demoro um pouco mais para batizar. Eu falei, filho, você agora só sabe, você sabe o que é certo e o que é errado, agora não tem mais jeito, batizado ou não, filho, cometendo pecado, você está lascado. Você precisa pedir misericórdia de Deus e se colocar na presença dEle. Ah, tá bom então. Ora, você tem que saber o caminho que você está trilhando. Antes de terminar, Jesus fala assim, cuidado. As pessoas vão conhecer vocês por causa dos seus frutos. Que tipo de fruto você está gerando? Que tipo de árvore você é, boa ou má? Que tipo de fruto você gera diariamente, bom ou ruim? Mateus 7, 21, Jesus disse assim, cuidado que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Eu vou acrescentar aqui, nós não tocamos, cantamos, nós dançamos na Tua presença, nós falamos de Ti para um para o outro. Jesus vai dizer assim, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E Jesus encerra esse ensinamento, e eu quero encerrar também, lendo com você agora, Mateus 7, abra aí por favor. Mateus 7, 24. Jesus encerra todo esse estudo. Depois, se você quiser rever, leia Mateus 5, 6 e 7. Jesus encerra e diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Ora, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
Versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Versículo 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quero encerrar aqui, meus irmãos, falando sobre este texto específico aqui. Porque imagina a cena, e eu falei sobre isso lá no átrio. Peguei até um irmãozinho lá como exemplo. Muitos vão à igreja, muitos seguem Jesus, muitos dizem que amam Jesus, muitos dizem que estão do lado dele, mas poucos praticam a sua palavra, citam a sua palavra e vivem uma vida baseada na sua palavra. Eu disse para aqueles irmãos que eu fiquei triste, que eu cheguei lá, 3, que tinha semana passada, essa semana não estava. Um deles até, músico, tal. 3 meses lá e ele, eu estou bom. Eu estou bom. Não, você não está bom. Você ainda tem mais um período para você se libertar. Não, eu estou bom. Não, eu não aguento mais ficar aqui não, estou bom. Eu falei, além desses 3 irmãos, já passaram por aqui pelo átrio, durante esses anos todos, centenas assim, que chegava na hora do vamos ver, não, eu estou bom já, estou bom. Inclusive o nosso irmão ali, posso citar você, irmão? Pode citar, pastor. Aquele nosso irmão ali, é a 2ª vez que ele está aqui. Por quê? Porque na primeira, ele também chegou aqui e começou a ouvir a palavra, começou a ouvir ensinamento, e no começo foi maravilhoso, mas depois ele começou a questionar, ele começou a achar. Eu já falei aqui, já preguei sobre isso anos atrás, né? Tem muita gente formada em axiologia, né? Aí eu acho que não é assim, eu acho que ele está falando, e eu fico imaginando essa multidão de gente lá, gente para dar por todos os lados, e Jesus falando, escuta, você quer ter uma vida melhor? Você precisa aprender a perdoar. Porque se você não aprender a perdoar, tão pouco Deus vai perdoar você. E eu imagino que tinha gente que falava assim, é que ele não sabe o que fizeram para mim. Porque se ele soubesse, duvido que ele perdoaria. Eu imagino na multidão, Jesus falando assim, cuidado, hein? O apelo do mundo é muito grande, a porta é larga. Cuidado, o inimigo está querendo tirar você da presença de Deus. Fala, não, eu posso curtir a vida doidado. Eu já recebi Jesus mesmo como Salvador, já fui batizado. Posso viver a minha vida sossegado. Eu creio em Deus. Eu e Deus somos isso, estamos assim. E Jesus falou, cuidado. Porque vai chegar um dia que muita gente fala assim, mas eu estava lá. Mas eu nunca te conheci. Mas na multidão, haviam pessoas que Jesus falava assim, escuta, você precisa orar. Eu imagino que tinha gente assim, já orei tanto, já pedi tanto, esse negócio de oração aí. Porque multidão é assim, meus irmãos. Povo é povo. Povo é fácil de se desviar. Povo é fácil de desistir. Povo não guarda na cabeça. Teve centenas de milhares de pessoas que estavam no meio daquela multidão, que a palavra de Jesus não fez efeito nenhum. E é uma pena que nós estamos no século 21. Bíblia, você encontra ela impressa, você encontra ela na internet, você baixa aplicativo do teu celular, você pode até ouvir, se você está cansado de ler, você pode comprar a Bíblia, que tem um locutor que fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Cid Moreira foi um deles. Você ouve. Mas infelizmente as pessoas que estavam naquela multidão, muitas delas, a palavra não fez efeito nenhum.
Na hora da dificuldade, nem citar elas sabiam citar. Como acontece hoje, século 21, com toda a tecnologia. Tem gente que se diz cristão e não conhece a Bíblia, não cita a palavra. Mas eu posso te garantir, meu irmão, minha irmã, se você realmente tiver um encontro com Jesus, se a palavra de Deus gerar na tua mente frutos de bênção, de entendimento, de fé, você vai viver em tempos de crise, tempos de bênção, tempos de enfermidade. Deus vai te curar. Porque às vezes você fala assim, eu estou enferma, e você ora uma vez, duas vezes, fala assim, tá bom, né, o que Deus quer, né? Aí no outro dia você já está, fazer o que é a vida, né? Não, insista, Senhor, eu creio na tua palavra. A tua palavra diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, Senhor, eu estou com essa enfermidade, mas eu não tomo posse dela, não. Eu declaro em teu nome, Jesus, a tua palavra. Eu sei que o Senhor pode me curar, eu creio que o Senhor pode me curar, e eu creio que no tempo que o Senhor quiser, o Senhor vai me curar, porque eu creio. Está vivendo um momento de crise? Cite a palavra, viva a palavra, deixa ela entrar na tua mente. Eu falei para aqueles irmãos no átrio, se vocês ouvirem no culto aqui as ministrações e entrar por um ouvido e sair pelo outro, que é o que acontece nas igrejas, viu? Falei para eles, inclusive lá na nossa igreja. Tem muita gente que vai, que gosta, mas quando você prega, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso antigamente, anos atrás, 10, 12 anos, me frustrava. Hoje não me frustra mais, porque eu estou aqui para pregar a palavra. Quem quiser ouvir, Jesus falou, se você ouvir essa minha palavra e praticar, e ele ainda disse, vão vir ventos, tempestades, mas a casa vai estar firme na rocha. Agora, se você ouvir essas palavras, um insensato que não tem senso, entra por um ouvido e sai pelo outro, quando vier a tempestade, e virão tempestades, dificuldades, nós estamos passando uma dificuldade, uma tempestade, mas ainda assim, nesse meio, nós estamos firmes, permanecendo na palavra de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que seja assim na tua vida, meu irmão, minha irmã. Cite a palavra de Deus sempre. A palavra de Deus vai te dar sempre a vitória, vai sempre ter respostas para a tua vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.